Mas falemos dos santos, né? Esses dias são dias assim que pensamos muito na igreja. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque suas obras o seguirão. E a igreja, ela é composta por todos nós que somos parte do corpo místico de Cristo, em 3 aspectos. O primeiro é a igreja militante, somos nós que estamos aqui na terra, militando, peregrinando. Depois a igreja padecente, nossos irmãos que estão no purgatório, sofrendo, pagando pela a pena devido aos seus pecados, já perdoados quanto à culpa, se purificando, esperando para entrar na eternidade, na visão beatífica. E os santos que estão nos céus, alguns canonizados, a maioria não, mas que já estão na posse de Deus, contemplando, amando e possuindo a Deus por toda a eternidade, na glória. Todos somos partes da mesma igreja. E esta comunhão que há entre nós é chamada de comunhão dos santos. De modo que esses dias nós refletimos sobre essa grande verdade de fé. Vivemos todos em comunhão. Todos somos santos. Nós, aqui na terra, somos santos pelo batismo. Quando fomos batizados, a graça de Deus veio a nós e passamos a ter a vida divina. Depois, quando entramos na idade da razão, o pecado entrou na história, na nossa caminhada. Mas o pecado não faz parte da vida do cristão. É uma pedra que entra no caminho, é um espinho que veio para nos perturbar, nos tirar deste caminho de santidade. Mas nós somos santos pela graça de Deus, pelo batismo que recebemos. Não deixemos que essa santidade se acabe pelo pecado. Por isso lutemos para que essas pedras não nos atrapalhem na caminhada ou nos tirem fora desta caminhada rumo ao céu. Por isso, os Atos dos Apóstolos, quando falavam dos cristãos, falavam dos santos, os santos de Jerusalém, por exemplo. Então, cuidemos de buscar essa santidade, que é um compromisso nosso. As almas que estão no purgatório são santas também, porque já foram confirmadas na sua fé e no seu amor, e estão lá, já salvas, esperando só a hora de entrar na visão beatífica. E os santos do céu já são confirmados na santidade e vivem nessa posse de Deus. Vivamos todos nessa comunhão, nós esperando a chegada do momento de estarmos na hora da morte, passando para a vida eterna. Mas falemos hoje um pouco desses santos que estão nos céus. Essa glória que estão nos céus, estão na glória de Deus. Quando nós somos devotos dos santos, temos que esclarecer aqui 2 coisas importantes. A primeira, nós amamos os santos, reverenciamos, respeitamos, são nossos irmãos. Nós não idolatramos. Os católicos não idolatram os santos, eles amam os santos e sabem que estão na glória de Deus. E toda devoção que se tem aos santos é uma devoção a Deus, através dos santos. Então nós olhamos para os santos e vemos a sua glória, vemos o que fizeram e vemos também que eles são intercessores nossos lá no céu. Então todo culto que se faz aos santos é um culto a Deus. E segundo, quando falamos dos santos, nós temos que olhar suas virtudes, o que fizeram, como viveram. E a devoção aos santos não é uma devoção de glutonarias, de farras. Temos aqui no Rio, por exemplo, a devoção a São Jorge.
As pessoas fazem procissão de cavalos, a cavalo, para um lado, para o outro. E existem tantas misturas de superstições, muitas vezes nessas festas, que a gente se pergunta se as pessoas são devotas do santo ou do cavalo dele, porque é uma coisa que tem que ter o cavalo do santo, né? Então olha mais para o cavalo do que para o santo, né? E assim a gente vê no linguajar popular, muitas vezes as festas dos santos estão tão envolvidas com superstições ou farras. As pessoas bebem. Natal, por exemplo, né? Tem festa de Jesus, bebem. Então, quando falamos dos santos, temos que olhar os santos como eles são, né? Eles são para nós exemplos e são para nós intercessores. Vejamos como eles são exemplos. No Antigo Testamento, houve uma época em que o povo judeu, o povo hebreu, estava tomado por um rei pagão, o rei Antíoco. Havia uma grande corrupção dos costumes, não só trazida pelos pagãos, mas também em que os judeus se envolveram. Muitos se corromperam, muitos se deixaram levar pelo paganismo. E uma família se manteve fiel no meio de toda aquela confusão, no meio de toda aquela corrupção. Era a família do velho Matatias, que para fugir daquela corrupção vai para o deserto e leva lá os seus filhos. Já à hora da morte, ele chama os seus filhos e fala para os seus filhos: lembrem-se dos nossos antepassados, lembrem-se dos nossos pais. E começou a discorrer um pouco os personagens santos do Antigo Testamento. Lembre-se de Abraão, que com a sua fé se submeteu de tal forma a Deus, que não se deixou corromper, saiu da sua terra e foi para a terra prometida, mas tinha tanta fé que Deus, pedindo a morte o sacrifício de seu filho, ele acedeu. Lembre-se do rei Davi, que embora tenha pecado, viveu uma vida de piedade e arrependido, se colocou totalmente diante de Deus para seguir nesta vida com ele. E foi então discorrendo os vários santos do Antigo Testamento. José do Egito, que não se deixou corromper sexualmente pela mulher de Potifar, tendo sido preso por causa disso. Então lembre-se que nós somos herdeiros desses santos. São para nós exemplos. Assim também hoje, meus irmãos, a igreja nos coloca toda essa história do nosso passado. São nossas referências, são nossos heróis da fé, mas são também nossos modelos. Se nós achamos difícil praticar as virtudes, olhemos para a nossa história e vejamos que esses santos passaram pelas mesmas dificuldades que nós. Um Santo Agostinho, que deixa toda a sua vida de pecado, e quanta dificuldade ele teve para se manter fiel. Não foi fácil para Agostinho deixar toda aquela vida mundana. Quantas tentações esse homem passou, quantas dificuldades, quantas dúvidas, mas ele foi firme, venceu, e é uma grande luz da igreja. E assim vemos o sofrimento de uma Santa Rita de Cássia, vemos uma Santa Teresinha, que tinha lá seus mimos e teve que vencer seus sofrimentos, suas angústias. Uma Santa Teresa de Ávila, que teve enfrentamentos numa época tão difícil na igreja, de tantas crises. O São João da Cruz, o São João Capistrano, numa época de dificuldades sérias na Idade Média. Depois, nos tempos modernos, a mesma situação. Vamos ver o São João Bosco cuidando daquelas crianças de rua de Turim, o São Benedito Cotolengo, uma Santa Gema Galgani, e assim a história vai nos mostrando esses santos que são para nós modelos. E se eu acho difícil praticar uma virtude, eu olho para eles. Quantas virtudes esses heróis da fé praticaram e hoje estão no céu. Então olhemos que são pessoas como nós,
que sofreram, que tiveram dificuldades, alguns tiveram dúvidas, tiveram impasses, muitos foram perseguidos, muitos foram maltratados, muitos foram pisados, mas foram fiéis. Usaram dos meios necessários para se santificarem. E por isso são bem-aventurados, porque foram pobres de espírito, foram mansos, foram misericordiosos, choraram seus pecados, foram puros de coração, amaram a paz e a justiça. Muitos foram perseguidos, muitos deram a própria vida de uma vez, outros deram a própria vida no dia a dia. Eles são nossos exemplos e nossos modelos. E como diz Santo Agostinho, se eles conseguiram, eu também consigo. E vou em frente. Quantas lutas, quantas dificuldades. Nós passamos às vezes tantas quedas, mas vamos vencer. Olhemos o exemplo dos santos e vamos conseguir. Então os santos são para nós, primeiro, nossos modelos. É claro que cada um com um carisma próprio. Há certas coisas que eu não vou imitar, não faz parte de um carisma meu. Mas há algo que eu preciso imitar, que é o amor total a Deus. Viver o amor de Deus é o nosso grande desafio, porque em cada pecado que nós cometemos, nós nos afastamos desse amor de Deus para termos um amor próprio sobressaindo em nós. Então a nossa luta está no amor. A quem nós amamos realmente. E como é esse amor? E é claro que para viver o amor de Deus nós temos que pedir. Como dizia São Francisco de Sales, pedir. Quando nós pedimos esse amor, ele já vem só pelo fato de pedir. E olha que São Francisco de Sales não era fácil. Era um homem extremamente iracundo, colérico, um vulcão. Mas o amor de Deus penetrou de tal forma que São Francisco era tão manso que chegou uma senhora para ele e disse: que mais admiro no Senhor é a sua mansidão. E ele dizia: a senhora não sabe o vulcão que tem aqui dentro de mim. Mas para verem como Deus age com a graça, às vezes nós temos a tentação de desanimar. Puxa, mais uma vez? Caí mais uma vez? Mas nós temos que confiar na graça, meus irmãos. É a graça que age em nós, é a graça que nos transforma, é a graça que nos santifica. Não são as nossas forças, não, nós somos fracos, mas a graça de Deus age. Ela só quer encontrar em nós abertura, só quer que nós tiremos os obstáculos, mas ela que age em nós, como agiu nos santos. Um dia vamos para lá. Segundo os santos, são para nós também intercessores. Se nós olhamos lá no Antigo Testamento, uma vez Deus queria punir o povo, e Arão e Moisés entraram na frente e começaram a pedir pelo povo. E Deus disse: sai da frente que eu vou punir. E eles disseram: nós não vamos sair. E ficaram ali intercedendo. E Deus não puniu o povo. Só puniu 3 pessoas, que eram os cabeças lá da revolta, mas ninguém. Os santos são assim no céu. Santa Teresinha dizia: eu vou passar o céu fazendo bem sobre a terra e não vou descansar até ver completo o número dos eleitos. E vou mandar uma chuva de rosas. É a intercessão. Os santos não ficam lá à toa. Eles olham para nós nas nossas necessidades, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades e pedem por nós. Por isso, irmos aos santos é irmos para grandes advogados, grandes intercessores e pedirmos.
O problema é que nós não sabemos pedir ou pedimos mal. Não sabemos pedir porque pedimos sem confiança, e sem perseverança e sem fé. E pedimos mal porque nós pedimos muitas vezes só coisas materiais. Agora você imagine chegar para o São Bento e dizer: eu quero coisas materiais. Ele vai interceder, mas é vergonhoso que um homem que deixou tudo e foi viver numa gruta, eu vou pedir para ele para comprar uma casa, para poder ter um bom emprego e tal. Pode pedir, ele vai interceder, mas é um pouquinho estranho. Ele vai pedir pela bondade dele, mas é algo vergonhoso quando nós vamos pedir aos santos só coisas materiais. Então podemos pedir saúde, um bom trabalho, uma casa, podemos pedir, mas em primeiro lugar nós temos que pedir graças para a nossa alma, pedir a nossa conversão, pedir a nossa santificação, pedir a libertação de uma paixão desordenada dominante, pedir a vitória sobre um vício, pedir a conversão de uma pessoa, pedir a intercessão para as coisas espirituais em primeiro lugar. E quando nós pedimos as coisas materiais, e nós precisamos delas também, pedimos em vista de algo muito maior, que é a salvação da nossa alma. Podemos pedir a saúde para que eu possa louvar mais a Deus e honrar a Deus. Pedir uma casa para manter minha família, para que a minha família possa viver com mais dignidade de filhos de Deus, eu possa educar meus filhos, um trabalho para que possa ter os meios para me manter e manter minha família, ótimo, mas tudo isto em vista de algo muito maior, muito mais sublime, que é a posse de Deus na eternidade. Porque o resto aqui tudo passa. Então vamos ter devoção aos santos, uma devoção sincera, uma devoção que procure imitá-los naquilo que é possível para nós, uma devoção que nos leve a nos alegrarmos no bem que Deus fez à humanidade e faz a nós através deles, honrarmos a Deus pelas graças que Deus lhes concedeu enquanto estavam aqui na terra, e procuremos pedir a eles que intercedam por nós, que estejam conosco, que olhem para nossas mazelas e peçam para que tenhamos todos os meios para alcançarmos o nosso fim último, que é a posse de Deus no céu. Então nessa festa de Todos os Santos, dá um olhar para o céu, da nossa parte, da igreja, mas há um olhar também para o lado, dizer quanta coisa eu tenho que fazer para chegar lá. Então eu tenho o compromisso de buscar a santidade também, porque no meu caminho muitas pedras entraram, muitas coisas me atrapalham e me perturbam ou me tiram desse caminho do céu. Então eu tenho que me corrigir, tenho que me colocar diante de Deus e mudar a minha vida, porque eu sou chamado também a ser santo como os santos do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.